São Paulo escreve aos Romanos. São Paulo é esse homem franco, decidido, corajoso, a porta dos gentios. Ele escrevendo aos Romanos hoje, ele diz: irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais os vossos membros ao pecado como arma de iniquidade. Pelo contrário, diz Paulo, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isso é, como pessoas que passaram da morte à vida, pondo os vossos membros ao serviço de Deus. Que o pecado não reine mais, é o que ele diz. Que o pecado não reine mais nos vossos membros, levando-vos a obedecer às suas paixões. Nós sabemos que o pecado nos cega, nós sabemos disso. As pessoas dizem: todos pecam, como verdade, todos pecam e todos somos pecadores. Mas isso não é razão para me dizer, já que eu sou um pecador, eu posso pecar à vontade e usar os meus membros para o pecado. Paulo diz: cuidado com isso, porque os vossos membros não devem estar a serviço do pecado, mas pelo contrário, que os vossos membros devem e deveriam estar a serviço de Deus. Pode aplaudir São Paulo. Oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isso é, como pessoas que passaram da morte à vida. Existe o homem velho e o homem novo. O homem velho é aquele que ainda não conheceu Jesus Cristo, que ainda não aceitou o batismo, que ainda não acreditou. O homem novo é aqueles que já aceitaram viver o batismo, aqueles que aceitaram caminhar com Jesus Cristo, aqueles que conhecem Jesus Cristo e estão em Jesus Cristo. Agora, o problema é que muitos de nós, mesmo conhecendo Jesus Cristo, mesmo sabendo quem é Jesus Cristo, mesmo sendo batizado e crismado, nós ainda estamos sendo coordenados pelo homem velho. Nós temos as mesmas manias, os mesmos gestos e os mesmos pecados de estimação. Pecadinho de estimação que eu não largo por nada. Eu morrerei nesse pecado. Coloco a minha vida, os meus membros em torno do meu pecado. É isso que São Paulo está dizendo. Se nós verdadeiramente somos homens e mulheres novas, nós temos que renunciar esses pecados de estimação, esse pecado que eu não largo nunca, esse pecado que eu confesso, eu estou sempre confessando, mas eu nunca larguei de verdade esse pecado. E cada um de nós talvez temos um deles, ou alguns deles assim. Se verdadeiramente nós somos novas criaturas, se verdadeiramente nós aceitamos caminhar com Jesus Cristo, se verdadeiramente nós estamos na luz, não ofereçais mais os vossos membros ao pecado como arma de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como uma pessoa viva, isso é, como pessoas que passaram da morte à vida. Sabemos que o salário do pecado é a morte. O pecado nos mata. O pecado nos mata espiritualmente. Nós vamos morrendo, nós vamos entrando nesse funil da morte, atraído pelo pecado. O pecado é sujo. O pecado é escuro. O pecado é triste. De fato, o pecado não vos dominarás, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça, diz São Paulo. Nós podemos anunciar o pecado, nós podemos ser santos. Algumas pessoas têm orgulho de dizer: eu não sou santo. Já ouviram isso? Infelizmente, deveria bater no peito
e dizer: infelizmente eu não sou santo, porque no céu só entra santo. E Jesus vai dizer: seja santo como vosso Pai é santo. É verdade que eu acredito que não dá para ser santo como o Pai é santo, mas nós temos que fazer o nosso esforço, nós devemos fazer a nossa renúncia e nós devemos buscar essa santidade. A santidade não cai do céu sobre a sua cabeça, de jeito nenhum, amado. É sempre, quando eu penso em santo, geralmente eu penso no Padre Pio, mas todos os santos travaram uma guerra contra o pecado. Padre Pio, ele foi vítima de muitas coisas, de muita traição, de muita fofoca, de muita perseguição. Ele foi perseguido pela igreja durante 50 anos. 50 anos. Ele dizia que a chaga de Padre Pio era falsa, que a visão de Padre Pio era falsa, que tudo no Padre Pio era falso. Mas ele nunca condenou essas pessoas, ele nunca falou mal dessas pessoas, ele nunca falou contra a igreja e contra os bispos que ele perseguia. Isso é santidade. 50 anos, amados. Então, santo é no dia a dia, é exatamente no dia a dia. Eu entrei no supermercado esses dias, e o locutor do supermercado estava para se rasgar, dizendo: por gentileza, não coma dentro do supermercado, não coma as coisas do supermercado. E eu percebi que tinha muita gente comendo sem pagar. Como é que você vai no supermercado comer as coisas do supermercado? Ou seja, você está roubando. É o biscoito que você está roubando, é o docinho que você está roubando, é as coisas que você está roubando. Se você não pagou no supermercado e está comendo sem pagar, então, amado, você está pecando. Mas há tanta coisa aqui na minha frente, mas não é sua. Compre, pague, vá para o estacionamento e coma, já que não dá para chegar em casa e comer tranquilamente. De fato, o pecado não vos dominará, diz Paulo, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Ou seja, se nós queremos, a graça vem ao nosso encontro. Se verdadeiramente nós queremos largar o pecado, a graça vem ao nosso encontro. Nós temos a graça da confissão, nós temos a graça de pedir perdão, nós temos muitas graças e muitos modos e muitas maneiras de largar os pecados, de não colocar mais os nossos membros a serviço das paixões desse mundo, a serviço das paixões e dos pecados. De fato, diz São Paulo, você pode largar o pecado, porque a graça de Deus está em vós. Então iremos pecar, diz Paulo, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça, de modo algum. Acaso não sabeis, oferecendo-vos alguém como escravo, sois realmente escravo daquele quem obedeceis? Se tudo que você tiver vontade, você fizer, meu filho, você se torna escravo disso, totalmente escravo disso. A gente se torna escravo daquilo que a gente quer se tornar escravo, com toda certeza. É escravo da comida. Eu tenho que comer até não me levantar mais, mas porque estava gostosa. Exatamente, quando está gostoso é que você não pode comer tudo. Tudo aquilo que é gostoso mata, então se afaste daquilo que é gostoso. Nós temos que ter muito cuidado e vigiar muito os nossos membros, corpo, mão, pé, pensamento, ouvido e língua. A mais poderosa de todos os membros é a língua. A língua é terrível, ela vive entre os dentes e não se machuca. Ela é muito esperta, ela é extremamente esperta e maldosa. Nós temos que ter cuidado com isso. Nosso ouvido, nós temos que tapar os ouvidos todos os dias para não escutar tanta bobagem que está no mundo.
Tantas coisas que falamos, nós temos que tapar os ouvidos, nós temos que verdadeiramente compreender que temos que ter um tampão nos ouvidos para não pecar, porque o pecado não é de dentro para fora, geralmente é de fora para dentro, de fora para dentro. Nós vamos nos enchendo de maldade, de orgulho, de miséria, de vício. Tape os olhos, feche os olhos. Não precisa você colocar os teus olhos a serviço do pecado. Não precisa aquilo que os olhos não vê, o coração não. Pronto, já sabemos disso. Mas se nós olhamos e queremos engolir puro, então nós já estamos pecando. Ouvido, tape os ouvidos e cale a boca. Se você não pode ajudar, cale a boca. Nós temos uma coisa entre os padres, pelo menos deve ter, pelo menos na teoria, assim. Se você escuta alguém falando de um padre, isso é entre os padres, não é entre vocês não, que vocês não resistem a falar mal. Pelo menos nós pensamos assim, se entre os padres, se alguém está falando de um padre, se você não puder defender, cale a boca. E escute, mas não comente nada, porque é falso, porque é fácil levantar falso, é muito fácil levantar falso, e falso é um pecado horrível, um pecado mortal. É melhor morder a sua língua. Jesus vai além, ele diz: a tua mão direita peca, corte, jogue fora, porque é melhor entrar no céu com uma das mãos e ir para o inferno com... Se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Eu não conhecia até agora, nos meus 90 anos de vida, não conhecia até agora alguém que tenha arrancado o olho por causa do pecado. Pelo contrário, eu conheço alguns que enlargueceram o olho para enxergar mais o pecado, viciados no pecado, escravo do pecado. Nós vamos conduzindo por Satanás, porque Satanás oferece oportunidade para você pecar. Oferece oportunidade para você pecar. O pecado entra na nossa casa, entra no nosso ouvido, entra nos nossos olhos, porque nós gostamos do pecado, somos amigos do pecado, amado do pecado, e amamos o pecado. E aí, meu filho, não dá para conviver, não dá para conviver com os santos, não dá para conviver com o Espírito Santo, não dá para conviver com a graça de Deus. Acaso não sabeis? Não sabeis que oferecendo-vos alguém como escravo, sois realmente escravo daquele a quem obedeceis. Seja escravo do pecado para a morte, diz Paulo, ou seja, escravo da obediência para a justiça, aplauda Paulo. Sois escravo do pecado para morrer, exatamente para morrer, e morrer eternamente, porque eu acredito que no céu não entra sujo, não entra sujeira. No céu de Jesus Cristo não entra sujeira. No céu de Jesus Cristo não vai entrar um pecador sem passar pela purificação. Não vai. Não vai, amado. E o campo de se preparar para ir para o céu não é no céu, e nem deve ser no purgatório, tem que ser aqui. É exatamente aqui que nós temos que nos preparar. Nós estamos nos preparando, mas nós devemos nos preparar e nos preparar muito. Nos preparar muito, porque uma hora dessa nós vamos nos encontrar com essa realidade. Em Apocalipse está dizendo, nos primeiros capítulos de Apocalipse, o anjo pergunta para São João: quem são